Bom, queridos colegas da área da saúde, pacientes e seguidores aqui do Hospital Jacob Facuri também, hoje queria bater um papo com vocês sobre a possível miocardite decorrente da vacinação contra a Covid-19. Tá? Vou trazer para vocês aqui os 5 principais pontos a se entender. Como hoje a gente tem milhões de vacinados, e essa dúvida começa a surgir, alguns casos que tem sim motivo de preocupação, mas tem muitos mitos também, eu preciso esclarecer aqui e deixar para vocês da forma mais simples e clara possível o que de fato a gente tem até o momento sobre esse assunto, tá? A maior parte das informações que eu trago aqui são baseadas em grandes estudos científicos da área da cardiologia e do pessoal do Cardio Papers, que faz um trabalho fantástico aí também na área de cardiologia, Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, é que assim, quando a gente tem milhões de pessoas sendo vacinadas, é esperado que surjam aí efeitos colaterais e reações adversas, tá? Isso é assim com todas as vacinas e com todas as medicações que foram usadas em larga escala em milhões de pessoas, Hoje a gente tem isso um pouco mais agudizado por conta de rede social, muita mídia em cima, E aí acaba que muitas coisas parecem que são maiores do que são, mas a gente vai entender o que de fato está acontecendo aqui, E uma das coisas que tem sido mais descritas por conta da vacinação, que virou uma confusão, é a miocardite por alguns tipos das vacinas da Covid-19. Então eu trouxe aqui uma pauta de 6 pontos principais para a gente entender, que é se existem casos de miocardite induzidos por vacina, qual que é o risco, se é para qualquer vacina, em que casos essa miocardite pós-vacina da Covid é mais comum, quando surgem os sintomas para você suspeitar, se é um caso desse, e se o curso da miocardite pós-vacina é benigno ou maligno, e qual que é o risco-benefício de usar a vacinação ou não nesses casos, Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, miocardite, para quem ainda não sabe direito, o colega de saúde aí provavelmente sabe, é uma inflamação do músculo cardíaco, Então a miocardite geralmente, na maioria dos casos, ela é causada por infecção viral, Nesse caso da miocardite, por conta da vacina, é uma miocardite um pouco diferente, apesar de que ele tem RNA do vírus, em algumas vacinas, Um caso muito grave de miocardite, que são esses casos que a gente chama de maligno, pode deixar o coração enfraquecido, pode causar insuficiência cardíaca, pode causar internação em UTI, ter uma frequência cardíaca normal e até a morte também, E os sintomas principais incluem dor no peito, batimento cardíaco alterado, uma arritmia, falta de ar também, enfim, outros sintomas aí que a gente tem também, Então muita gente fica em dúvida, se vacina ou não por causa desse risco de miocardite, principalmente crianças e adolescentes, E todos nós, profissionais de saúde e população em geral, precisamos entender melhor o que de fato acontece aqui e quais os riscos e benefícios, Então, primeira resposta, existem casos de miocardite induzidos por vacinas? Sim, existem, Já estão descritos aí na literatura alguns casos, E existe também, por outro lado, muita miocardite causada pelo próprio vírus da Covid-19, A gente tem que saber distinguir qual que é qual aqui. Segundo ponto, o risco é para qualquer vacina contra a Covid-19? A resposta é não, É apenas para as vacinas que contêm o RNA mensageiro, Quais que são as vacinas que contêm RNA mensageiro? Principalmente Pfizer e Moderna, que são vacinas muito boas, mas existe esse risco aqui com elas, Por exemplo, Coronavac e AstraZeneca, que tem uma eficiência menor que Pfizer e Moderna, por exemplo, não tem casos descritos de miocardite, Então, se você vê um paciente que tomou Coronavac achando que tem miocardite pós-vacina, provavelmente isso não é verdade, A gente não tem nenhum caso descrito. Terceiro ponto, em que casos essa miocardite pós-vacina é mais comum? Isso aqui também está bem documentado. São algumas características aqui. Primeiro, é após a segunda dose, de muito menos comum após a primeira dose, bem difícil de acontecer. Então, na segunda, terceira dose, pode acontecer. Idade mais acometida, principalmente adolescentes e adultos jovens, então pacientes entre 12 e 29 anos. Essa é a faixa etária mais acometida que tem mais casos descritos, E principalmente do sexo masculino. Alguns estudos mostram aí que até 90% dos casos foram do sexo masculino. Ainda não se sabe muito bem porquê, mas são o que a gente tem aqui de dados até o momento, E quando que surgem os sintomas, Aqui para o colega da área da saúde ou para você mesmo suspeitar, Geralmente é 2, 3 dias após a vacina, após a segunda dose, Então se vê um paciente ali, tomou Pfizer ou Moderna, 2, 3 dias da segunda dose, começou a sentir dor torácica, que é o sintoma mais comum, que é dor no peito, temos que pensar nisso aí, Então, isso que o médico tem que pensar,
uma dor torácica estranha, 2, 3 dias depois de Pfizer ou Moderna, tem que avaliar, né? Então, como que você vai avaliar? Vai pedir no pronto-socorro um eletrocardiograma, troponina e também depois um ecocardiograma, caso o paciente interne com essa suspeita, né? Essa é a rotina de suspeita de miocardite, inclusive pelo próprio Covid, né? E depois você pode evoluir essa investigação até com uma ressonância cardíaca, por exemplo, tá? A alteração mais comum no eletrocardiograma, se você estiver no pronto-socorro, é um supra de ST, né? Parece infarto, mas não é infarto, é uma miocardite, né? Então, só para a gente entender o que são os sintomas mais comuns, tá? Quinto ponto aqui, o curso da miocardite pós-vacina é benigno ou maligno? Aí vem a boa notícia, a enorme maioria dos casos é com evolução benigna, tá? Não evolui com miocardite fulminante ou com necessidade de UTI, que é a miocardite grave, né? Na grande maioria dos casos. É muito raro algum ficar pior e geralmente tem alguma coisa por trás também, tá? Então, qual que é o risco-benefício? Essa é a grande pergunta, né? Tem aqui, vamos supor, um paciente ou você mesmo, seja o caso, um filho, um parente, né? Jovem, de 12 a 29 anos, homem, né? Vale a pena vacinar com Pfizer ou Moderna? Ou é melhor o risco do próprio Covid, né? Ter a própria Covid, né? 19. Estatisticamente, vale a pena vacinar mesmo com esse risco de miocardite com Pfizer e Moderna. Por quê? O que a gente tem nos estudos descritos aqui? A cada 1 milhão de pessoas vacinadas, dessa população de maior risco, então se você pegar 1 milhão de pessoas entre 12 e 29 anos, adultos jovens e adolescentes do sexo masculino, e vacinar, o risco de ter uma miocardite é cerca de 40 casos em 1 milhão. É muito pequeno, tá? É muito infrequente, né? E quase todos ou até todos serão benignos e não terão consequências mais graves, tá? Qual que é o benefício por outro lado? Desse 1 milhão de pessoas vacinadas dessa idade, desse grupo de risco, serão evitadas 560 internações, 138 internações em UTI, ou seja, os casos de Covid grave que tem sequela pro resto da vida muitas vezes, tá? E 6 mortes também seriam evitadas. Então, né, a gente tem aqui 560, 138 e 6 contra só 40 do outro lado, a gente tem um risco-benefício melhor, né? Sem contar que existe o risco da miocardite pelo próprio Covid, que não é tão incomum assim, que poderiam ser evitadas com a vacinação, né? Então, hoje a gente tem que, assim, numericamente falando, matematicamente, o benefício é muito maior do que o risco, né? Uma outra pergunta que surge é: vacinar quem já teve miocardite, né? Sim ou não? Aí são duas respostas. Primeiro, se a miocardite foi por outro motivo, como é o caso de miocardite viral, né? Por vírus Coxsackie ou qualquer outro que seja, né? Como a gente já viu aí muito, aí é melhor vacinar. O que a Escola Americana de Cardiologia fala é que se a miocardite anterior foi por vacina da Covid, né? Aí é melhor não vacinar, é melhor não tomar outra dose, tá bom? Então basicamente é isso que a gente tem hoje de forma resumida aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês, compartilhem com os amigos, com os familiares, com os colegas, né? E qualquer dúvida comentem aqui.